Até quando você vai ficar terceirizando a sua vida, acreditando em falsas promessas e que alguém vai vir te salvar? Bem-vindo, esse é o canal Ponto Zero. Pessoal, vem abordar esse tema comigo, ninguém vai vir te salvar, tá? Aí ao decorrer desse vídeo eu vou explicar e o salvamento de quê, né? Porque até aqui ninguém vai vir te salvar, mas está muito genérico ainda. Então, só passando aqui rapidamente pelos nossos tópicos, o aprisionamento mental, né, como a sua mente prende, né, vamos dizer assim, estratégia de controle, ou seja, uma dependência, então te tornar dependente, uma perda da tua liberdade econômica, tá? E essa perda dessa liberdade influencia outros tipos de liberdade também, então essa liberdade é a base, mexendo com as outras, o padrão da aceitação passiva, e ninguém vai vir te salvar, tá? Então a gente vai estar abordando esses tópicos nesse vídeo. Então vamos iniciando aqui, pessoal, pelo aprisionamento mental. Esse tópico, essa informação, eu abordei melhor em um vídeo anterior do canal, que no caso foi o meu primeiro vídeo, né? Eu vou deixar o link na descrição para você abordar, é, quer dizer, para você ter mais detalhes sobre as informações, porque nesse vídeo a minha proposta é justamente tentar te acordar. Eu vou passar só por cima desses tópicos, fazer você refletir e, por fim, você abrir seus olhos perante a isso. Então, vou passar só mais uma visão geral. Então, vamos lá. Como a gente é aprisionado mentalmente, né? Isso começa na educação, tá? Então, é desde quando a gente é pequeno e entra em uma escola ali. A gente é ensinado a decorar, mas não entender as coisas. O que eu me refiro quanto a isso? São passadas informações para você e dessas informações você tem que aprendê-las. Somente aprender. Mas você não se questiona. Muitos ali não vão se perguntar o porquê tu tá aprendendo, quando tu tá só decorando aquelas informações e aprendendo. E você passa, mas não aprende. Então, tipo assim, tem alunos que passam realmente porque entende o que foi passado, mas detalhe, aquele ponto. Decoreba, né, aquilo que foi proposto, mas tem uns que passam e não aprendem. Ou seja, só estão passando ali, né, subsequentemente por ano, mas não estão entendendo o que está sendo passado. Então, tipo, a gente tem 2 pontos aqui, né, um que passa e não aprende, e um que realmente passa, aprende. Só o que ele aprende é algo que já foi estruturado, né, uma decoreba. E o que eu quero dizer com isso? Os conhecimentos que são abordados por lá são gerenciados por alguém, né, um órgão líder, que quer te tornar escravo, querendo ou não, que é o Estado, né. Pensa comigo aqui, eles querem te tornar livre, independente e rico, ou pobre, dependente e burro? Pois é, daí você tira muita coisa, então você já fica se tornando aqui uma massa de manobra. São conhecimentos passados para você que ele gerencia, que ele cuida e que ele quer que você tenha, né, no seu repertório, vamos dizer assim, que é gerenciado por ele. Então não é conhecimentos descentralizados, né, diferentes, de diversos pontos de vista. Isso faz com que você seja condicionado desde cedo, né, desde criança. Então desde criança até a vida adulta. Isso vai moldando a sua mentalidade. Ao invés de você buscar suas próprias soluções, buscar resolver problemas, buscar inovar, né, em diversos pontos, você fica esperando respostas, você fica esperando instruções, né, como se fosse um computador. Então, isso vai te moldando desde criança até a vida adulta. E qual é o resultado disso? Bom, isso forma adultos, né, que esperam alguém dizer o que ele deve fazer. São pessoas que esperam um líder, que esperam um salvador, que esperam um chefe. E não são pessoas que vão ser independentes para tentar resolver seus próprios problemas, certo? Então isso te molda desde criança até a vida adulta. Então, após a gente abordar essa questão da prisão mental que é colocada sobre a gente, né, desde criança até a vida adulta, vamos observar como é que esse sistema, como é que tudo isso nos mantém independente, né, com estratégia. Primeiramente, política e Estado paternalista. Vamos abordar melhor isso daqui. Promessas de emprego, auxílio e estabilidade. Só que por trás disso tem uma estratégia. Quanto mais o povo depende do sistema, menos liberdade ele tem, né? Menos liberdade tem para escolher outras coisas. Vamos refletir um pouquinho. É, a nossa sociedade hoje ela é muito baseada em relacionamento político, né? Você tem um amigo ou uma pessoa que é próxima, se tornou vereador, se tornou prefeito, algum cargo político que seja, e ele, né, vai te prometer um emprego, né, um auxílio, alguma coisa que vai te dar uma estabilidade. Só que por trás disso, se você for parar para observar, isso te torna dependente do sistema. E isso te faz defender o sistema. Justamente por quê? Porque aquele é o seu ganha-pão. Aquilo é o que está te dando a estabilidade. Ou seja, você tem menos liberdade, porque você está defendendo um sistema que está te tornando escravo,
né, como a gente comentou aqui na questão educacional. E essa dependência ela é mantida justamente de propósito. Quanto mais instável a economia, mais as pessoas se agarram ao mínimo garantido. Ou seja, quanto mais as coisas se parecem instáveis, né, as pessoas tentam se agarrar justamente a esse mínimo que é dado a elas. A gente pode ter um exemplo muito claro disso, que é o Bolsa Família, né? É uma dependência clara. Tanto que o Bolsa Família em si, você não pode ter um outro emprego, né, você não pode ter um outro fator que te dê renda, porque isso vai interferir e não vai deixar você receber o Bolsa Família, né? Ou seja, isso quer te tornar realmente dependente, justamente para ter melhor esse controle, entendeu? Aqui a gente tem a falsa segurança nesse sistema, né? Ou seja, você entrega sua vida para um salário que mal paga o básico e ainda assim sente segurança. Mas a segurança é uma prisão e não uma liberdade. Por quê? No tópico abaixo a gente vai falar um pouquinho sobre essa perda da liberdade econômica. Isso casa muito bem com esse tópico aqui, né? Você pensa que está seguro porque tem um cargo, quem te deu foi por meio de relacionamento político, e você meio que com isso tem uma falsa sensação de estabilidade, né? Uma segurança. Mas é como é dito aqui, é uma segurança que te torna um preso, né? E não um libertário, não uma pessoa que realmente tem liberdade. Reflete comigo sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a perda de liberdade econômica, tá? A gente já falou sobre o aprisionamento mental, ou seja, como a gente é preso, né? Posto em uma prisão desde criança até a vida adulta. Como é exercida uma estratégia de controle sobre a gente para nos tornar dependentes e como a gente vai perdendo a nossa liberdade, né? Economicamente falando, mas isso afeta outras liberdades que a gente tem, né? Te tornando dependente, servindo como outra estratégia de controle, tá? Eu até deixei aqui entre parênteses, né, detalhando aqui a inflação. Eu fiz um vídeo, né, abordando melhor sobre isso, onde eu falo sobre liquidez global e outras informações, tá? Foi o meu segundo vídeo, né, porque o mundo está ruindo e como se preparar. Eu vou deixar o link também na descrição, para você acompanhar melhor, com mais detalhes, né? Aqui eu vou passar só por cima. Ferramentas de empobrecimento silencioso. Vamos pensar sobre isso aqui. O brasileiro não sente que está ficando cada vez mais pobre, até que percebe que o salário compra cada vez menos. Hoje em dia isso está cada vez mais notório, né? A gente pode perceber isso por meio do preço dos produtos, o café, azeite, né, que cresceram bastante. Só que antigamente, inclusive eu abordei isso muito melhor no meu segundo vídeo, né, que eu falo sobre a liquidez, sobre M2, enfim. Voltando. Isso é mais notório porque, como eu já falei, os produtos valorizaram muito, né. E o salário das pessoas não valorizou esse tanto também. Ou seja, se as coisas ficaram mais caras e o salário permaneceu, as pessoas compram menos. Antigamente, né, essa explosão dos preços não eram tão notória assim, tipo, os produtos às vezes subiam 5% ou algo do tipo, mas o café deve ter subido bem mais de 70%. E isso ficou cada vez mais notório. Fora que isso é inflação, fora que tem outros meios também. Não sei se você conhece o termo, mas existe também a reduflação. Ou seja, quando o produto se mantém no mesmo preço, só que a qualidade do produto, assim como seu tamanho, diminui. Então, também tem esses pontos, tá? E aqui, abordando melhor isso, né? O pão, o gás, o transporte e a energia, tudo vai subindo, só que o salário ele fica estagnado. O salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo da última vez que aumentou, eu acho que não superou 10% de aumento, tá? E o café, só o produto do café subiu mais de 70%. Então pensa comigo, essa conta tá fechando e isso, de certa forma, força as pessoas à dívida. E a dívida, por sua vez, é uma outra forma de prisão. Ou seja, é mais uma ferramenta de controle. Porque como as pessoas têm um salário estagnado, né, que não subiu tanto em relação ao preço dos produtos, para elas ter que comprar a mesma coisa que elas compravam bem antes, né, anteriormente, há anos atrás, ela vai ter que muitas das vezes ali ter que fazer uma dívida para comprar o que é o básico. Já parou para pensar nisso? Isso é muito bizarro. E qual o resultado psicológico que a gente tem? Quando o indivíduo percebe que nunca vai sobrar um dinheirinho para ele vai desanimando, né? Porque mesmo que ele mude ou mesmo que ele faça algum trabalho diferente, mesmo que ele trabalhe mais, né? Como o preço dos produtos vai ficando cada vez mais caro e o salário não cobre isso, né? Não vai subindo nesse mesmo fator, nunca vai sobrar dinheiro. Então ele meio que vai começando a desanimar. E aí começa a vir uma ideia na cabeça dele de aceitar que a vida é isso mesmo. E aí ele desanima, para de lutar, perde motivação. Só que isso é como a gente comentou, é uma ferramenta de controle, né? É a inflação. O seu dinheiro perde poder
E isso te faz um escravo, né, por meio do fator financeiro. Em seguida, pessoal, a gente vai estar aqui no padrão de aceitação passiva. Ou seja, você vai aceitando, né, um padrão que vai sendo imposto sobre você, sem você perceber, né, passivamente. Então, gurus, políticos, influências e empresas, eles vão te prometendo coisas e essas promessas, né, vêm trazendo soluções, né, para sua vida que normalmente não exige esforço vindo de sua parte. Ou seja, faz sentido você ter resultado, de alguma coisa, sendo que você não se esforçou para isso? Isso é comigo. Todos prometem soluções, né? Então todos eles prometem uma solução para algum problema. Só que nenhuma dessa solução exige um esforço real do indivíduo, de você. Então essas soluções são promessas vazias que vão alimentando a sua apatia, ou seja, vão te desmotivando. Por quê? Igual eu comentei, faz sentido ter resultado de alguma coisa, resolver um problema, solucionar alguma coisa por meio de uma promessa, sendo que você não teve esforço real por aquilo, ou seja, você terceirizando sua vida, deixando que outro tente resolver um problema seu, sendo que você não se esforçou. Faz sentido isso? Sendo ainda que a mídia e o entretenimento, né, nas redes sociais, te controlam como sedativo. Olha só, as pessoas são bombardeadas por distrações. Você que já usou Instagram, você que já usou outras redes sociais, Twitter, por exemplo, né, lá tem muitas informações que de fato têm informações valiosas, né, dependendo do público ou do perfil que você acompanhe, mas também tem muita distração, tem muito anúncio, tem muita propaganda. Então, as pessoas vão sendo bombardeadas com distrações. E isso faz o quê? Olha só. Assim, enquanto o sistema se fortalece, ou seja, o sistema vai se fortalecendo aos poucos, né, no fundo ali, sem você estar percebendo, o povo apenas vai assistindo. Ou seja, o povo apenas vai se entretendo sem entender e o sistema ele está se fortalecendo por baixo dos panos. Então o sistema vai se fortalecendo, vai te prometendo solução, né, te tornando dependente de certa forma, porque tu vai esperar uma solução vinda dele, só que essa solução que vai vir não teve um real esforço vindo de você. Logo, são promessas vazias, porque não vai ter resultado se você não agir. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Ninguém vai vir salvar você, tá? Vai vir pessoas com promessas para te ajudar, para te salvar, só que essas promessas são basicamente para te tornar dependente, beleza? Então, só você vai poder se salvar. Você é o único responsável por mudar a sua realidade, tá? Tô aqui para abrir teus olhos perante a isso. Pensa comigo, ninguém vai te ensinar a cuidar do teu dinheiro, né? Escola mesmo não vai te ensinar isso. Não tem educação financeira, você tem que correr atrás, meu amigo. Ninguém vai garantir a sua saúde, exatamente. Pensa comigo. Se você tiver com uma emergência grande e precisar do SUS, eu sinto muito. Só que você não vai ser ajudado ali. Ninguém vai investir no seu conhecimento. Exatamente. O conhecimento que é passado para você é um conhecimento que alguém quer que você tenha. Entendeu? Não é um conhecimento que vai te dar de fato liberdade, que vai te fazer refletir e que vai te ajudar a resolver problemas do mundo. Então pensa comigo, ninguém vai te ajudar isso aqui, ninguém vai te garantir em relação a isso aqui, você tem que correr atrás, tá? Só você é dono da sua própria vida e só você pode se salvar. Esperar por um salvador é você estar terceirizando sua vida. Então é você estar passando a responsabilidade da sua vida para uma outra pessoa, beleza? Olha só, você não devia estar dizendo, por exemplo, essas coisas. O governo devia fazer isso. A empresa devia pagar mais. Alguém devia me ajudar. Ninguém tem obrigação de nada disso, tá? O governo, inclusive, ele não vai fazer tal coisa que você pensa que ele vai fazer, porque tudo já foi programado e já foi estruturado para ser feito de uma certa forma. Não vai ser feito conforme você querer. Então, ao invés de você parar para reclamar, ou ao invés de você parar para pedir ajuda ou fazer alguma coisa nesse sentido, assuma a responsabilidade, corra atrás daquilo que você quer e faça o trabalho, tá? Ninguém vai vir salvar você, só você mesmo vai poder se salvar. Eu tô falando isso no âmbito físico, na questão de saúde financeira e de educação, tá? Questão espiritual, que é um outro tópico, você não consegue se salvar. Eu sou cristão, tá? Então eu acredito que essa salvação não depende da gente, né? Por meio de Jesus Cristo. Mas em relação a esse salvamento físico mesmo, só depende de você. Então meio que já falei o que poderia ser essa solução, né? Como você poderia meio que sair disso, né? Que é você realmente assumindo a responsabilidade. Então, de fato, a solução é essa, tá? É a responsabilidade. A liberdade, né, em você só vai começar quando você aceita essa verdade. E só você pode se salvar, tá? Então, eduque-se por conta própria, busque autonomia financeira, construa seu próprio sistema
e escolha pensar por si mesmo. Então é aquilo que eu já falei, né, não espere com que outros venham te trazer educação, venham te trazer uma boa saúde e venham te trazer uma boa vida financeira, uma próspera vida, né. Você tem que correr atrás, você tem que assumir a responsabilidade disso. Tanto que eu abordei isso, principalmente no meu segundo vídeo, tá, eu falei muito em relação a isso, né, que você deve correr atrás, você deve buscar autoconhecimento, conhecimento contínuo sempre, conhecimento financeiro, enfim. Então você deve escolher pensar por si mesmo, tá. A solução de tudo isso, para você conseguir se libertar do sistema, dessa questão educacional e ter liberdade financeira, né, para entender as coisas, só você pode ir atrás disso, tá? Só você pode se salvar nesse sentido. Então, esse foi o vídeo, tá, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido abrir os olhos de vocês e tenha conseguido entrar na mente para meio que mostrar esses problemas que você possivelmente pode estar enfrentando, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Peço o seu like, peço o seu compartilhamento e, sei lá, se você tem algum tópico interessante para ser abordado em outro vídeo posterior, coloca aí nos comentários, tá? Para mim poder analisar e assim debater sobre isso também. E me diz o que você achou desse vídeo, né? De fato, você já percebeu isso ou não, né? Que pode ter acontecido também e a gente ter acordado você por meio desse vídeo. Muito obrigado, tá, pessoal? Tamo junto. Até a próxima.